Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hebreus, capítulo de número 10, por favor. Hebreus capítulo 10, hoje eu vou ler um pouquinho a mais do que eu sempre leio. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Primeira vez que eu ministrei aqui na igreja, eu falei sobre a superioridade de Cristo. E dessa vez eu queria ampliar um pouco o foco e falar sobre algo específico da soberania de Deus. Eu queria falar sobre o sacrifício superior de Cristo. Esse será o tema da pregação essa noite. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim: Visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, e não a representação exata das coisas, nunca poderão, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, tornar perfeitos os que se aproximam. De outra maneira, cessariam-se de oferecer, pois, uma vez purificados os que tributam tal culto, já não teriam qualquer consciência do pecado. Porém, nestes sacrifícios, a cada ano se faz recordação dos pecados, porque o sangue dos touros e dos bodes não pode tirar os pecados. Por isso, entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparaste um corpo. Um holocausto e expiação pelo pecado não te comprazes. Então disse: eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra, ó Pai. E o que foi colocado no meu coração, ó Deus, da tua sabedoria, da tua parte, Pai, eu me rendo a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa entregar ao Teu povo a Tua palavra, Senhor. Me use como um instrumento, Senhor, e não deixe que nada nos atrapalhe de entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer trazer para o Teu povo, para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, existem dois tipos de pessoas. E o primeiro tipo de pessoa é aquelas pessoas que vivem a vida tranquila sem se importar com o porquê das coisas. Existe um segundo tipo de pessoa que vive, mas tem o interesse de aprender sobre as entrelinhas da criação ou das coisas. É como um alimento. Há pessoas que se alimentam porque aprenderam desde pequeno que se elas deixarem de comer, elas vão morrer de fome. Mas tem aquelas pessoas que também se alimentam, mas têm o interesse de entender o porquê que, quando se ingere aquele alimento, por que que ela não morre e por que que, se ela deixar de comer, ela vai morrer. Ela busca entender o porquê, o que que acontece dentro do corpo quando a pessoa se alimenta. O que que aquele alimento vira dentro do corpo, para que evite do corpo morrer. E no meio cristão, também existe esse tipo de pessoas. Há dois tipos de cristãos. Aquele cristão que vive, aprende as coisas, ouve as coisas na igreja, e não tem interesse de buscar e correr atrás do porquê. Há também aqueles que aprendem mais, buscam na palavra de Deus o porquê das coisas. É como quando nós entramos nessa vida cristã, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que somente o sangue de Cristo que pode purificar os pecados. Há pessoas que ouvem uma verdade, e essa é uma verdade, e aceitam tranquilamente e convivem com ela. Mas também já há pessoas que também aceitam essa verdade absoluta, que somente o sangue de Jesus que purifica os pecados, mas que tentam entender nas entrelinhas das Escrituras o porquê que somente o sangue de Cristo que purifica os pecados. É aquele tipo de cristão
O primeiro tipo de cristão é aqueles que, quando está passando por alguns problemas, buscam ler a Bíblia para tentar solucionar o problema que está passando. Mas só buscam as Escrituras porque está passando por alguma dificuldade, por algum problema. Não estou falando que é errado ler a Bíblia, buscar a Deus quando a gente está tendo problema. Não. É importante quando a gente está passando por uma tribulação, uma dificuldade, procurar a Deus, buscar nas Escrituras. Então, tal que Deus ele fala conosco. Se nós estivermos tristes, lá em Salmos 35, vai falar que o salmista vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Se nós estivermos cansados e buscarmos na palavra, lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, o profeta Isaías vai dizer que os que estão cansados, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E se estivermos passando por algum momento de tribulação, dificuldade, que a gente não vê um fim, uma solução para aquilo, a gente já está perdendo as esperanças. Deus ele fala conosco através do livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, vai dizer que o justo, ele viverá pela fé. Então, eu não estou dizendo que buscar a Deus quando nós estamos tristes seja errado. Mas nós não podemos buscar a Deus somente quando precisamos dEle. Quando estivermos passando por um momento de dificuldade ou tribulação. Porque há aqueles que buscam aprender a palavra de Deus, entender o nosso Deus, as entrelinhas das Escrituras. E o autor aos Hebreus, ele vai nos entregar uma forma diferente de aprender e ler as Escrituras. Ele vai nos mostrar uma forma de ler com uma lente diferente. E essa lente ele se chama Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, ele nos entrega essa lente chamada Jesus Cristo para que possamos entender melhor e ver as entrelinhas das Escrituras. Isso aqui não é novidade para quem está fazendo os estudos, às terças-feiras. Já sabe mais ou menos onde eu quero chegar. Porque buscam entender a palavra. Para que os irmãos possam entender melhor, se formos ver as Escrituras, e formos no início da criação, Deus, quando Ele cria o jardim do Éden, Ele coloca uma árvore da vida no meio do jardim. Se olharmos rapidamente e lermos essa passagem, nós veríamos um Deus que criou um jardim e colocou uma árvore no centro. Uma árvore da vida no centro do jardim. E nós entenderíamos só isso. Mas pegarmos essa lente que o autor nos entrega, o autor aos Hebreus nos entrega, chamado Jesus Cristo, e formos ver essa mesma passagem, nós veríamos que essa árvore da vida, ele é o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é a própria vida. Jesus, ele é aquele que dá vida a tudo. Ele é que nos dá a vida. Ele é o que dá a vida ao nosso jardim. E essa árvore está centrada no jardim porque Jesus Cristo, ele tem que estar centrado no nosso coração. Ele que nos dá vida e tem que estar centrado no nosso jardim. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Porque é Ele que nos dá a vida. Se caminharmos mais um pouco para frente, veríamos um homem chamado Noé, que ouviu a voz de Deus, seguiu a voz de Deus, criou uma arca a pedido de Deus e se livrou do dilúvio. Se olharmos rapidamente, veríamos somente um Deus que falou com um homem para ele construir uma arca, e este homem se atentou a ouvir a voz de Deus, obedeceu e se livrou da ira de Deus, que caiu sobre a terra, sobre os homens. Mas se colocarmos a lente que é Jesus Cristo, nós veríamos que Jesus Cristo, ele é a própria arca. Porque essa passagem apontava para Cristo, falando que nos últimos dias, aquele que ouvisse a voz de Deus,
e se segurasse na arca que é Jesus Cristo, quando vier a ira de Deus nos últimos tempos, quem tiver guardado na arca que é Jesus Cristo, se livrará da ira vindoura de Deus. Se andarmos mais um pouco para frente, veríamos Melquisedeque. Ele era um sumo sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, e ele também era rei de Salém, ele era rei de paz. Se olharmos rapidamente, veríamos um homem que era servo de Deus e também era rei. Mas se colocarmos a lente que é Jesus Cristo, veríamos que Melquisedeque é uma representação divina de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote que está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Cristo também, ele é o Rei dos Reis, que está sentado no alto sublime trono, e ele está sobre toda a criação, ele reina sobre todos os reinos e está sobre toda a criação. Se formos mais à frente, veremos um homem chamado José, conhecido como José do Egito. Já vi muitas pregações, pastores falando que nós temos que ser, que nós somos o José, que nós temos que sonhar, nós temos que alcançar, nós temos que ser sonhadores, nós temos que perdoar os irmãos. Mas se colocarmos a lente que é Jesus Cristo, nós veremos que nós não temos nada a ver com José. Nós parecemos mais com os irmãos de José, que nós traímos os nossos irmãos. Nós parecemos mais com eles. Porque quem que teve suas vestes rasgadas? Quem é que foi vendido a preço de escravo? Quem é que foi preso injustamente? E quem é que, quando precisou perdoar aqueles que ofenderam ele perdoou e acolheu? Nós não temos nada a ver com José. Se caminharmos um pouco mais para frente, veríamos algo chamado tabernáculo, que foi criado por Moisés. Se vermos esse tabernáculo rapidamente ou com os olhos normais, nós veríamos uma tenda onde sacerdotes entravam, pessoas entravam para oferecer sacrifícios ali dentro, para pedir perdão para Deus em forma de sacrifício. Mas se nós colocarmos a lente que é Jesus Cristo, nós veríamos que cada utensílio dentro desse tabernáculo apontava para Cristo. Eu não vou falar sobre todos para a gente não perder muito tempo, mas o tabernáculo ele era formado por 3 espaços. O primeiro, chamado átrio, logo à entrada já tinha algo chamado altar de bronze. Ali era sacrificado os animais. E quando se fala em bronze na Bíblia, normalmente se remete a juízo. Porque ali no altar de bronze era onde acontecia o juízo de Deus em algo ou em alguém que era morto, que era sacrificado e derramado seu sangue. Porque o autor aos Hebreus vai falar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ali acontecia um juízo, onde alguém morria por outro, onde algo era sacrificado pelo perdão de outro. E apontava para Cristo, porque apontava para a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo também houve um sacrifício de alguém que morreu por muitos outros. E um sangue foi derramado. Assim como a serpente de bronze que foi levantada no deserto, e era de bronze porque representava o juízo de Deus, para aquelas pessoas que não obedeceram à voz de Deus, que se rebelaram contra Deus, estavam sendo picados por cobras e morrendo. Então Deus pede para Moisés levantar uma serpente de bronze numa haste de madeira, para que todo aquele que olhasse para a cobra, que fosse mordido e olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado. Assim também o Filho do Homem deveria ser levantado, para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Se entrássemos para a segunda parte, no lugar santo,
veríamos algo chamado candelabro ou candeeiro, que servia para iluminar aquela área. Mas se colocarmos a lente que é Cristo, nós veríamos que aquilo é representação de Cristo, porque Cristo, Ele é a luz do mundo. Se entrarmos para a terceira parte, no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, que era dividido por um véu, veríamos a Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus. Ali também apontava para Cristo, porque Cristo, Ele é o nosso Emanuel, Ele é a presença de Deus no meio dos homens. A tampa da arca, chamada de propiciatório, também apontava para Cristo, porque na tampa, no propiciatório, era derramado o sangue daquele animal que era sacrificado. Era um ritual que eles derramavam o sangue, e aquilo servia para remissão de pecados, para pagamento de dívida. Era um trato que o homem fazia com Deus, para que pagasse a dívida dos pecados daquele ano. Paulo vai dizer que Cristo, Ele é o nosso propiciatório. Porque através dele, através do sangue derramado na cruz, nós agora temos paz com Deus. Nós agora temos as nossas dívidas perdoadas. Agora nós temos a paz que nós temos com Deus. É através de Jesus Cristo. Isso é propiciação. É pagar algo para ter paz com aquele que nós estamos devendo. Dentro da arca existia também alguns utensílios. As tábuas da lei, os 10 mandamentos, apontavam para Cristo, porque Cristo, Ele é a própria palavra, Ele é a própria lei de Deus. Também tinha um pouco do maná, que também é a representação de Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Também tinha a vara de Arão, seca, que floresceu, que também apontava para Cristo, porque Cristo, Ele morreu, mas quando Ele ressuscitou, Ele deu vida a muitos de nós. Ele floresceu muitas vidas. Cristo também é aquele que nos dá a vida. Mas aquele sacrifício, segundo o autor aos Hebreus, aqueles sacrifícios só era um ritual, vou dizer entre aspas para que a gente possa entender, era como se fosse uma festa anual de aniversário do pecado. Porque ano após ano eram feitos aqueles sacrifícios para perdão dos pecados. Aquilo só servia para mostrar para o povo que eles eram pecadores e que eles necessitavam de um sacrifício superior e perfeito. Aquele sacrifício só apontava para eles, dizendo que eles eram pecadores, e que aqueles sacrifícios não serviam para purificar os pecados, mas só para eles, que eles pudessem lembrar que eles eram pecadores. O autor aos Hebreus vai dizer que aquele sangue de touros e de bodes não purificavam o pecado daquele povo. E aquele povo não conseguia enxergar aquilo. Então, o autor aos Hebreus, ele cita Salmos 40. E é como se Deus estivesse dando um basta naquela situação, naqueles rituais. O próprio Deus levantou aquele ritual, mas para que aquele povo pudesse entender que eles necessitavam de um sacrifício perfeito. Mas aquele povo não entendia. Então, lá em Salmos 40, no versículos 6 e 7, é como se Deus tivesse dado um basta e falado: esses sacrifícios, esses holocaustos pelo pecado, eu não quero mais. Porque esses sacrifícios, eu não sei se vocês ainda não entenderam, mas esses sacrifícios não aproximam vocês de mim. É só para que vocês possam entender que vocês necessitam de um sacrifício superior. Então esse sacrifício eu não quero mais. Então eu quero um corpo, eu quero alguém que sim,
me aproximem de vocês, que aproximem vocês de mim, que purifiquem os seus pecados. Então, é como se Deus perguntasse para toda a criação, perguntasse para tudo: quem é que vai pelos homens? Quem vai substituir os homens? Para que eles se aproximem de mim, para que seus pecados sejam purificados. E por que que aquele sangue daqueles bodes de touros não purificavam? Por que que não serviam para Deus? Porque aquele que transgrediu a lei de Deus, aquele que errou com Deus, tinha uma essência de homem, tinha uma essência de um ser humano. E aqueles que estavam sendo sacrificados não tinham essência de homens, eles tinham essência de animais. Não tinha a mesma essência do pecador. E aqueles que estavam sendo mortos ali, sacrificados, não estavam ali por vontade própria. Eles eram sacrificados, amarrados, porque se soltassem aqueles animais, eles fugiriam, porque eles não queriam estar ali. O salmista aqui no Salmos 40, ele não está falando de si próprio. Porque Davi, ele entende, e esse Salmos é um Salmos messiânico, é profético, ele entende que ele também é pecador, que ele também necessita de ser purificado. Ele necessita de um sacrifício superior também, para que ele pudesse ser purificado dos seus pecados. Então, necessitava de alguém com a mesma essência dos homens, e que também não conhecesse o pecado, que não fosse pecador, que tivesse o sangue puro. Eu tenho uma frase que eu aprendi desde criança, que sempre me contaram, que é: água suja não lava roupa. Não tem como você lavar a roupa suja com água suja. Para você lavar uma roupa suja, você tem que lavar com água limpa. Porque senão a roupa não é lavada, não adianta. Você só vai sujar mais ainda a roupa. E é isso que o salmista está querendo dizer para nós, é isso que o autor dos Hebreus está querendo dizer para nós. Teria que ser alguém da mesma essência, com vontade de estar ali, e que não conhecesse o pecado. No versículo 7 do Salmos 40, é como se Cristo estivesse nos céus, olhando para o Pai e dizendo: Pai, no início das Escrituras, do livro, eu estava lá. Está escrito sobre mim no início das Escrituras. Porque está escrito que a árvore da vida, e essa sou eu. E também na criação de tudo, eu estava lá. Eu era a própria sabedoria que arquitetei toda a criação. Eu também sou o criador de todas as coisas. Eu estava no início de tudo. E Cristo atende à vontade do Pai. Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 2, que Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou de si mesmo. Ele não deixou de ser Deus. Ele esvaziou de si mesmo. Ele abriu a mão da divindade e se tornou homem. Porque ele entendia qual era o plano de Deus, qual era o propósito e o que tinha que ser feito. Tinha que ser alguém da mesma essência dos homens, que passasse pelas mesmas coisas que os homens passam, por dificuldades, tribulações, tentações. Então Cristo, ele abre mão da divindade, assumindo figura humana, sendo 100% Deus e agora também 100% homem, e desce à terra para habitar no meio dos homens, para passar por tudo aquilo que nós passamos.
E vai dizer que ele foi obediente a Deus até a morte. E o interessante é que se nós unirmos essas duas passagens, de Filipenses 2:6 e Salmos 47, nós vamos entender o que é essa vontade que fala em Filipenses. Que fala que Cristo, ele obedeceu o Pai até a morte. Ele foi obediente ao Pai até a morte. Ele foi obediente ao Pai não porque o Pai o obrigou ou mandou que ele tivesse que fazer aquilo. Mas no Salmos 40, versículo 7, vai dizer que ele entendeu a vontade do Pai. Ele sabia qual era a vontade do Pai. Então ele quis fazer e obedecer à vontade do Pai. O Pai queria que alguém fosse, então o Filho, assumindo a vontade do Pai, querendo cumprir a vontade do Pai, para que tudo que o Pai queria fosse completo, ele se entregou a fazer a vontade do Pai. Ele não foi porque ninguém mandou, ou porque alguém o obrigou a estar ali, ou porque alguém prendeu ele, amarrou, chicoteou e prendeu ele numa cruz, não. Foi porque ele quis fazer tudo aquilo, fazer tudo isso. Cristo, ele quis fazer tudo aquilo. Porque Deus, ele amou, ele ama o mundo. Cristo também ama o mundo. E Cristo, entendendo que o Pai amava muito o mundo, o ser humano, ele se entregou. Para que fosse completa a obra do Pai. Para que o homem pudesse se achegar até a Deus. Aquilo que estava cortado, aquela linha que estava cortada entre o homem e Deus, Cristo uniu novamente. Agora o caminho está novamente liberado entre o homem e Deus através de Cristo, através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo é superior, é cabal. Aqueles sacrifícios antigos que eram feitos, tinham que ser feitos ano após ano e após ano. Mas o sacrifício de Cristo, ele é perfeito, ele é cabal, não necessita de ser refeito novamente. E eu gostaria que vocês ficassem de pé. Antes de eu entregar o microfone para o pastor novamente, eu já vou encerrar. A mensagem hoje foi curta, rápida. Mas eu queria falar algo para os da casa, para os que já aceitaram a Cristo, para os que já são batizados. A mesa está posta. Hoje será lido lá em 1 Coríntios 11. E quando chegar no versículo 28, Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando Paulo ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele sim está falando para que nós possamos nos examinar dos nossos pecados. Que a gente possa ver o que nós já fizemos ontem, hoje. Mas eu quero que algo fique enraizado no coração de vocês. Como foi ministrado aqui agora, o sacrifício de Cristo, ele é superior e ele é cabal. Cristo não vai morrer de novo. Cristo não vai se entregar de novo por sacrifício. Todos os pecados já foram perdoados, todas as dívidas já estão pagas. Você não vai para o inferno porque você peca, porque o seu pecado já está perdoado. Você vai para o inferno se
você pecar deliberadamente, se você começar a maquiar o pecado, se você colocar no seu coração que o sacrifício que foi feito por Jesus não foi suficiente para pagar o seu pecado, é aquele momento que o inimigo coloca no seu coração que você é pecador, que você pecou e que você não é digno de se assentar à mesa para ceiar. Quando ele consegue enraizar isso no seu coração, você se levanta da mesa e se afasta do sacrifício que foi feito na cruz. Quando você deixa o inimigo enraizar isso no seu coração, o autor aos Hebreus vai dizer que se não foi suficiente esse sacrifício, a única coisa que resta é queimar no fogo eterno. O que Paulo está querendo dizer é: examine-se, pois, cada um a si mesmo. A si mesmo. Pensem no que vocês fizeram. Pensem no que vocês erraram. Pensem no que vocês pecaram. E Paulo está dizendo, ele não dá um ponto final só para você se examinar, não. O que ele está dizendo é, o sacrifício foi feito. Se examine, veja o que você fez e se conserte com Deus, se conserte com Jesus. Não é para você ficar remoendo este coração, dizendo que você é pecador e que você não é digno de se assentar à mesa para ceiar. É claro que tem casos e acasos que nós não podemos ceiar, mas o que Paulo está dizendo é para você se consertar, é para você se arrepender, porque senão você vai para o inferno. E ficar remoendo e passando folha a folha, e dizendo que você não é digno. Eu não sou digno, e verdade, você não é digno, mas o sacrifício foi feito para você ser digno de se assentar à mesa. E se você continuar remoendo, dizendo que você não é digno de se assentar à mesa, você vai para o inferno. Porque não há mais sacrifício para fazer. O sacrifício é perfeito. Não é um sacrifício de touros e nem de bode que próximo ano ou próximo mês vai ser feito. Isso aqui não é para limpar os seus pecados. A ceia não limpa seu pecado, tomar esse suco não limpa seu pecado, comer esse pão não vai fortalecer a sua carne. Não, isso aqui é só um lembrete, um ritual de que o sacrifício já foi feito e que você é digno de se assentar à mesa. Então se você não toma isso aqui, você vai para o inferno com as suas próprias pernas. Se conserte com Jesus. Se conserte com Deus. Não deixa ninguém dizer que você não é digno. Porque o sacrifício já foi pago. O sangue já foi derramado. O véu já foi rasgado. E o acesso está liberado. A mesa já está posta. Já não depende mais de Cristo, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Depende do seu coração agora, de se rasgar e se entregar ao sacrifício perfeito. Então quando formos fazer a ceia, examine-se. Mas não só se examine e fale, eu não sou digno. Vou me consertar e próxima ceia eu sei. Não, porque você já está isso, já tem um mês, já tem 2 meses, já tem 1 ano. Mas se examine e se conserte. E venha fazer parte da mesa de novo. Cristo te chama. O Espírito Santo quer tocar no seu coração. O Pai te espera com sandálias novas, com roupas novas. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode.